O século XIV, ele será o século da desgraça, marcado pelo trinome fome, peste e guerra. Também vai ter a revolta dos servos com os seus senhores. A primeira grande desgraça vai ser a fome, a grande fome, que vai se dar no período mais intenso, entre 1315 e 1317. Mas não vão ser só esses 3 anos de fome, vai ser o período de mais intensidade. Então, anteriormente na história, nos séculos passados da Idade Média, havia ocorrido um renascimento do comércio, um renascimento urbano, por conta da abertura do mar Mediterrâneo para o comércio, com as cruzadas. Então, esse florescimento ele vai gerar também grande desmatamento da natureza, porque a agricultura ela vai crescer, a população vai aumentar, a agricultura vai se desenvolver, as técnicas vão se desenvolver e, obviamente, vai haver um desmatamento para que isso se concretize. Então, esse vai ser um dos fatores da grande fome que eu também vou explicar. Bom, a primeira questão vai ser o aumento da população, Porque se melhora a qualidade de vida, há um aumento da população nessa época. Quando eles se sentem mais seguros com a diminuição das invasões na Europa, e assim eles podem circular, o comércio se desenvolve e a população aumenta, com a melhora da qualidade de vida, Então, com o aumento da segurança na Europa, com o fim das invasões, vai ser um fator para favorecer esse aumento da população. E daí vem o desmatamento para aumento da agricultura, Isso vai gerar uma forte crise climática, porque vão haver chuvas constantes, provavelmente pela grande derrubada das florestas, ocorridas nos séculos anteriores no renascimento comercial, para se ampliar a agricultura. Então, essas chuvas constantes, a chuva é boa para a plantação, mas constantemente ela destrói. Então, vão haver não só chuvas constantes, mas invernos rigorosos, um frio tremendo, com fortes nevascas. Então, isso vai destruir as plantações, Então, vai ter uma grande diminuição da produção de alimentos por conta dessa crise climática e, consequentemente, um aumento absurdo dos preços dos alimentos, uma inflação gigantesca. É uma inflação tamanha que as pessoas vão começar a realmente morrer de fome, porque não vão ter condições de ter acesso à alimentação. Nitidamente, os mais pobres são os que mais sofrerão, sem condições de se manterem numa sobrevivência básica. Quais vão ser as consequências? A primeira consequência, não a primeira, mas uma das consequências, vai ser o canibalismo. O canibalismo vai ser algo comum na época, A alimentação da carne humana. Você mata um outro humano para você poder comer porque você está morrendo de fome. Então, olha a situação que se tornou a situação na época da grande fome. O canibalismo se tornou algo natural. Outra questão foram os roubos, os saques. A criminalidade, a violência nessa época, ela vai crescer muito. Vão haver muitos ladrões, muitos saques. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo de fome. Elas vão cometer atrocidades que elas não cometeriam se elas não estivessem passando fome. Então vão prejudicando umas às outras nesse desespero, nessa cegueira de violência por questão de fome. Uma outra questão muito forte é o infanticídio.
Por quê? As mães vão dar luz aos seus bebês e vão matá-los. Simplesmente porque elas estão morrendo de fome, os bebês vão morrer de fome também. Elas não têm condições de criar os bebês na situação em que elas se encontram, naquele local de desastre total, um desastre social e climático horrível, né? Então, após darem a luz aos seus bebês, muitas decidiam matá-los, né? Se banalizou como algo muito comum da época, porque elas preferiam poupar os seus filhos da fome e da miséria e abreviavam, né, o sofrimento deles. A consequência dessa grande fome não foi pouca. Foram, assim, milhões de mortos. Foi um desastre gigantesco na Europa. Esse ambiente, essa situação de fome, vai facilitar a chegada da peste. Os corpos estavam debilitados, né, pela fome e vão ser levados a muitas doenças. Então aqui tem uma imagem representando essa grande fome. Dá para ver no gesto das personagens pintadas essa sensação de desamparo, né? E nessa outra foto, a questão das brigas, dos roubos, do canibalismo, da destruição e todo o caos que a fome gerou, né? O infanticídio ali à direita, que essa crise gerou, né? O desespero que essa crise gerou, um homem comendo um bebê ali, caos, né? Caos pela fome. Então vai vir a chamada peste negra, que não é o nome dela. Peste negra se tornou um nome do senso comum, né? Porém, ela é chamada de peste negra pelo fato das manchas negras na pele que eram formadas por essa doença, que é a peste bubônica, mas não só, porque ela pode ir para outros tipos de peste. Então, a peste vai se dar o seu auge entre 1347 e 1350. Vão ser só 3 anos de peste? Obviamente não, vai ser o período de maior intensidade. E qual é a origem, né, dessa doença? Ela é uma doença endêmica, né, e era, né, restringida ali ao Oriente. Alguns vão falar China, outros vão falar Índia, né? Doença endêmica é uma doença que tem uma grande incidência num espaço limitado, né? Então é uma doença que se espalhou ali na Europa inteira e não só na Europa. E como era a transmissão da peste? A hipótese mais aceita é que a peste ela tenha sido levada por cavaleiros mongóis, né, da Mongólia. Eles atacaram a península da Crimeia, no Mar Negro, e estavam por lá, né, na península da Crimeia, no Mar Negro. Alguns comerciantes, alguns mercadores de Gênova, de Veneza, onde hoje é a Itália, eles costumavam atracar seus navios naquele local, né, antes de ir para Constantinopla. Eles tinham as suas rotas de comércio, né? Para obter mercadorias cobiçadas, eles paravam ali antes de ir para Constantinopla. Ao retornarem às suas embarcações, esses mercadores de Gênova e Veneza, eles levavam nos seus porões, dos seus navios, as especiarias. E assim, acredita-se que pode ter ocorrido dessa forma, que nesses porões também entraram ratos com pulgas.
E essas pulgas desses ratos estavam infectadas pela peste. Então, a transmissão da peste, ela vai se dar pela picada da pulga do rato, não do rato necessariamente, mas em alguns casos sim pela mordida do rato. Mas eu falei do Império Mongol, da Mongólia, né? Os mongóis, os cavaleiros mongóis, eles tinham essa técnica de usar catapultas na hora da batalha, quando eles estavam atacando muralhas e tentando atravessar essas muralhas para atacar aquele local. Eles jogavam pessoas infectadas pela catapulta para infectar aquela região que eles iam atacar, né? Muito trágico. Então vão haver muitos tipos de peste, né? A peste bubônica, a peste pneumônica e a peste septicêmica, que é mais rara, né? Que vão atingir vários órgãos ali, provocando uma hemorragia interna. Então, a peste bubônica, ela vai atacar os vasos linfáticos, né, de defesa do corpo. Vai promover inchaço das regiões como axilas, virilhas. Então, nesses locais vão surgir bulbos, né? Os gânglios linfáticos hemorrágicos, né? Vão ficar bem inchados, podendo ficar até do tamanho de uma laranja esse inchaço. Então, nessa forma de peste, a transmissão ela vai se restringir apenas à corrente sanguínea. Já a peste bubônica vai poder, no entanto, atingir os pulmões. Então, quando a peste bubônica ela atinge os pulmões, ela se transforma em peste pneumônica. Então, a transmissão ela vai se dar pelo ar. Então, se torna muito mais perigoso, né? Pela inalação de gotículas do líquido de espirros, de tosses. Então, aí a peste se alastra muito mais. E quais são os sintomas? Febre alta, tosse com muco, tosse com sangue, delírios, dores musculares, inchaços, manchas negras pela pele. Era começar a perceber esses sintomas e esperar pela morte em 3, 5 dias. Uma tragédia total, né? O que contribuiu para a proliferação dessa pandemia vão ser as péssimas condições de higiene da Europa, né? Toda a rede de esgoto, por exemplo, que os romanos, no Império Romano, né, Antiguidade Clássica, haviam criado, porque a Roma criou, sim, o Império Romano criou uma rede de esgoto para a higiene da população e para facilitar a vida deles também. E essa rede de esgoto ela foi destruída pelas invasões dos povos bárbaros, né? Principalmente os povos germânicos. Então, essa rede de esgoto não existia na Idade Média praticamente. O lixo era muito comum que ele fosse jogado pela janela. Não era necessário estar muito atento ao andar perto das casas, né? A limpeza geralmente ela era feita por porcos, né? Os porcos eles tinham um papel higiênico importante na Idade Média, comendo aquela sobra, né? Aquela sujeira. E vai chegar um momento que os parentes dos entes queridos que morreram, que faleceram, eles não vão querer mais enterrar os parentes mortos pela peste, com medo de se contaminarem. E vão deixar esses parentes jogados pelas ruas, a Deus dará, né? E isso vai piorar a situação da peste. Então, quais vão ser as consequências, né? Um terço da população da Europa inteira vai morrer. 1 a cada 3 pessoas na Europa irão morrer. Então é só você pegar toda a população da Europa e contar. 1, 2, morreu. 1, 2, morreu. 1, 2, morreu. Na Europa inteira.
Então, historiadores medievalistas estimam, no mínimo, 25 milhões de mortos. Alguns falarão em 35 milhões. Alguns chegarão a falar até 60 milhões de mortos. Não se sabe ao certo, mas que foram dezenas de milhões de mortos. 1/3 da Europa dizimada foi, né? Aqui vai ter a imagem do mapa, e esse mapa vai mostrar a consequência da peste na Europa, as partes que foram atingidas, não só na Europa, mas também na Ásia, mas também na África, o que está em preto, né? Uma tragédia desastrosa, né? O homem medieval, ele, por culpa também da Igreja Católica e a sua imposição de cultura do modo como era, o homem medieval, o humano, né, não só o homem, mas a mulher, o humano medieval, ele vai estar tomado de um grande misticismo, de um grande dogmatismo, uma religiosidade exacerbada. E por estar com a mente controlada pela igreja, ele não vai, toda a população, eles não vão pensar em primeiro lugar que as condições de higiene vão promover uma melhora na situação que eles estavam. Eles vão encaminhar para outros meios de solução, menos eficientes, ou quase nada eficientes, absolutamente nada eficientes. Então, os médicos de Sorbonne, na França, eles diziam que o alinhamento dos astros estava provocando a peste, principalmente questão de Júpiter, Saturno e Marte. Muitos vão ver a peste como um castigo de Deus, né? Outros vão ver a peste de forma miasmática, né? Forma de transmissão pelo ar. E muitos vão acreditar que se eles estourassem os bulbos, aqueles inchaços no corpo, se eles estourassem, isso ia melhorar eles da doença. Mas era em vão, era em vão. Os médicos da época, eles usavam uma roupa protetora, né? Eu vou colocar a imagem da roupa aqui. E essa máscara que eles usavam, né, possuía uma espécie de bico. E eles faziam nessa máscara uma infusão de ervas medicinais que eles acreditavam que ia contribuir na purificação do ar que estava ruim, né? Nessa outra imagem aqui, se refere à Irmandade dos Flagelantes, né? Flagelantes vem de flagelo, de machucado, aquele que se machuca. Então, a Irmandade dos Flagelantes eram cristãos fanáticos. Eles acreditavam que a peste poderia ser diminuída, poderia ser contida com a autoflagelação, ou seja, se eles se machucarem, se baterem, causarem ferimentos neles mesmos, para agradar a Deus, mostrar que eles estavam arrependidos dos seus pecados enquanto eles se machucavam, assim a peste diminuir, né? Então eles faziam isso. Então, eles saíam de aldeia em aldeia com uma espécie de túnica branca e uma cruz vermelha no peito, um pouco diferente do que está aqui. E eles pegavam algo que era parecido com barbante ou tira de couro, que na ponta tinha muitas lâminas de ferro. E eles andavam pelas ruas e pelos vilarejos dos lugares, batendo essas lâminas de ferro nas costas. Deixavam as costas na carne viva, às vezes, se autoflagelando. E, gente, isso vai contribuir
para a propagação da peste. Não vai diminuir a peste, mas vai propagar mais ainda, né? Porque eles estão em grupo, andando de aldeia em aldeia, propagando a peste, ajudando a propagar, né? A questão do isolamento, da quarentena do coronavírus, por exemplo, que foi importante, eles não tinham essa consciência, né? Então, vai haver também um forte antissemitismo, né? Porque o antissemitismo, né? Um preconceito exacerbado com os judeus, que não tinham nada a ver com isso, não só os judeus, né? Os povos semitas, eles vão ser vistos, são judeus, eles vão ser vistos como os disseminadores da peste, né? Sem uma justificativa plausível. Acho que foi uma desculpa da igreja para voltar a perseguir, né? Já perseguia, na verdade. Vai ter, sim, alguns casos de judeus que vão ser queimados vivos, amarrados em grupo e jogados no rio, ou jogados no lago, como na Basileia, Suíça. Vai ter uma grandíssima xenofobia, né? Porque cidades medievais, elas vão fechar suas portas. Igual no caso do coronavírus, por exemplo. Algumas cidades se fecharam. Isso ocorreu para proteção. Então as cidades medievais, elas vão decidir fechar suas portas. Porque eles acreditavam que os estrangeiros, eles estavam contribuindo com a disseminação da peste. Mas isso vai, por um ponto negativo, ter uma xenofobia, um preconceito muito grande com o estrangeiro, que vai ser tratado muito mal, né? Uma curiosidade é que a peste negra, ela foi utilizada como arma biológica, né? Como eu falei no caso dos mongóis, que eles jogavam os cadáveres infectados como catapultas para além das muralhas do castelo inimigo. Então, usar corpos infectados como arma biológica é um absurdo. Você passar isso para os inimigos, mas também coitado da pessoa infectada, né, se ela estiver viva. É muito triste, né? A peste é realmente um dos grandes desastres da humanidade. Então, uma próxima questão, deixa eu ver quanto tempo aqui. Próximo desastre, né, é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela vai durar mais de 100 anos. Ela vai durar 116 anos. Ela vai se dar de 1337 até 1453. Vão haver muitos períodos de guerra, né? Começa uma guerra, depois dá uma trégua, dá uma paz, depois volta a guerra de novo. São mais de 100 anos, não vai ser uma guerra constante ali a todo momento, né? Vão ter períodos de trégua, de paz, porém vão voltar às guerras novamente depois. Porque esses períodos de paz, esses períodos de trégua nessa guerra, eles estavam só se preparando para se defender de um novo ataque ou para atacar novamente depois. Então, quais são os seus fatores para essa Guerra dos 100 Anos? Vamos começar ali com a morte de Carlos IV, né? Ele era filho de Filipe IV o Belo. Eu falo sobre Filipe o Belo na questão com a perseguição dos Cavaleiros Templários, no vídeo sobre as Cruzadas. E o filho dele, o Carlos IV, ele é rei da França, do trono francês. E o Carlos IV morre e não deixa herdeiro nenhum. Então, não é que a questão é um pouco mais complexa, né? Vai haver um sucessor, depois vai haver problemas e esse trono vai acabar ficando vago, né? A história é mais comprida, bem comprida, mas o que acontece? Com a morte do rei,
francês. E esse trono vago, o rei da Inglaterra, Eduardo III, ele vai reivindicar o trono francês para ele. À toa? Não. Porque o Eduardo III ele era parente do Carlos, rei da França que havia falecido, né? Ele era neto do Felipe IV, o pai do Carlos que morreu. Então ele era sobrinho dele, se eu não me engano, né? Então, só que havia um problema. O rei da Inglaterra, ele queria o trono francês. Mas na França havia uma lei chamada Lei Sálica. Essa lei sálica, datada de Clovis, introduzida ali por Carlos Magno há muito tempo atrás, somente os homens poderiam assumir o trono se o parentesco deles se dessem pela linhagem masculina, ou seja, por parte de pai. E o rei da Inglaterra, Eduardo, a linhagem dele de parentesco com o rei francês que havia morrido era por parte de mãe. E essa lei sálica não aceitava a sucessão do trono do rei da Inglaterra por conta desse fator, não só, né? Então, com a lei sálica, o Eduardo III ele vai perder poder do trono francês por ter parentesco apenas por parte de mãe. Então, o Eduardo III ele não concordou com essa lei, ele não aceitou isso. Ele vai dar início a uma guerra entre franceses e ingleses para conquistar o trono francês. Então, a invasão do território francês ela vai se dar ali em 1337, no século XIV. E havia outros fatores também. Um dos fatores, por exemplo, é a rivalidade que havia entre reis ingleses e franceses, que se dava desde o século XII, há 2 séculos atrás, né? Os reis ingleses eles possuíam alguns feudos na França, territórios na França, e o conflito inicial ele vai se dar no século XII, há muito tempo, né? Henrique II da Inglaterra ele vai se casar com uma nobre francesa chamada Eleonor e ela possuía muitas terras. Então vai ter uma disputa por Flandres, onde hoje é a Bélgica, que era muito importante na produção de tecidos, nas manufaturas têxteis. E a Inglaterra era fornecedora de matéria-prima, fornecia lã, né? Conquanto Flandres tratava-se de um condado e era vassalo do rei francês. Então vai ter muitas questões, né, de disputas territoriais entre Inglaterra e França. E o local da guerra vai se dar na França, né? As primeiras vitórias vão ser vitórias da Inglaterra, vitórias inglesas. Principalmente na chamada Batalha de Azincourt, que eles utilizavam arcos e infantaria, né? Enquanto os franceses eles estavam muito atrasados. Eles usavam uma técnica de guerra, de batalha muito antiga, que era a cavalaria medieval, né? Aquela cavalaria tradicional que os cavaleiros das cruzadas utilizaram. E os ingleses não. Eles com os arcos deles, eles com a infantaria, com as técnicas deles, eles tiveram muito mais vantagem, né? Muitas técnicas, né? Mas aí a França, vendo que ficou para trás, que estava perdendo as vitórias, eles não usavam cavalos também, os ingleses, eles não costumavam utilizar cavalos. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu... Então vai ser essa imagem mais pro meio, não pros cantos, que vai estar mais relacionada a
a Inglaterra. Mas a França ela não vai ficar para trás. Ela vendo que a técnica de guerra dela está muito ultrapassada, ela vai utilizar das técnicas inglesas contra a Inglaterra. Então, no segundo período vai haver muitas vitórias francesas, porque eles abandonaram a tática de guerra e adotaram as táticas inglesas. E aí vai surgir uma figura lendária, né, que é uma camponesa católica chamada Joana d'Arc. E ela vai estimular muitíssimo o nacionalismo francês. Então, ela teve uma visão, né? Conta a lenda que ela teve uma visão e ela acabou implorando para um nobre que intercedesse junto ao rei da França para que desse soldados para ela, porque ela havia recebido uma mensagem divina que ela poderia derrotar o exército inglês. Então, ela, uma mera camponesa católica, digamos assim, né? E ela acaba conseguindo esses recursos do rei e ela vai ter vitórias importantíssimas. Joana d'Arc é uma figura lendária, mas existiu, né? Ela, no entanto, ela vai acabar sendo capturada pelos ingleses e ela vai ser condenada à morte na fogueira sob acusação de bruxaria, né? Tem a foto aqui dela sendo queimada, né? Insuflados por um forte sentimento nacionalista, os franceses em 1453 eles vão vencer e vão expulsar as tropas inglesas definitivamente do seu território. Então, vitória da França, né? Porém, a França ganhou. Porém, mesmo ela ganhando a guerra, ela vai ficar abalada, ela vai ficar prejudicada economicamente, porque a guerra desgastou ambos os lados, né? Mas vai ser muito importante essa vitória da França para ela consolidar a sua monarquia nacional, né? A monarquia com a figura de um rei ali. E novas técnicas de batalha vão ser adotadas a partir de então, né? Com ênfase em infantaria, arqueiros e artilharia, né? Que vão expulsar as tropas inglesas ali definitivamente com essas técnicas que eles vão usar dos ingleses, como eu havia dito, e eles vão deixar de lado então essa pesada e anacrônica cavalaria medieval. Uma curiosidade é que havia uma batalha chamada, uma das primeiras batalhas da Guerra dos 100 Anos, chamada Batalha de Crécy, né, na cidade de Crécy, na França, e o rei Filipe VI da França, ele ordenou que o dedo do meio dos capturados ingleses fossem cortados. Então, é um folclore. Dizem que essa expressão do dedo do meio, ela surgiu daí, mas há muitas hipóteses até mais antigas que remetem ali à Grécia, mas vão ter muitas hipóteses. Uma dessas hipóteses é que a expressão do dedo do meio teria surgido daí, né? Porque esses capturados ingleses foram capturados, né, e não mortos de uma vez. Acredito que talvez para que eles recebam informações significativas sobre táticas de guerra dos ingleses que os franceses poderiam usar contra eles depois, tentar conseguir informações provavelmente, ou fazer algum escambo de prisioneiros, não sei, mas esses soldados capturados, eles perderam o dedo do meio deles, provavelmente por conta de eles não, sem o dedo do meio, não poderem mais utilizar o arco e flecha, nem manusear a espada de forma satisfatória.
No entanto, os ingleses venceram essa batalha de Crécy. E os ingleses que ainda tinham seus dedos do meio, eles fizeram essa provocação aos franceses, fazendo isso para eles, né? Um sinal de resistência e de deboche também um pouco, né? Meus dedos ainda estão aqui e ganhamos, né? E ganhamos. Então vai ter muito essa questão. Outra questão vai ser a revolta dos servos. Aí muita gente vai falar assim, antigamente, no período ali forte do feudalismo, por que os servos não se revoltavam, né? Havia uma repressão muito forte, né? E eram mortos mesmo se revoltassem. E outra questão, eles iam fugir daquele feudo por quê? Se em toda a Europa aquele sistema feudal de exploração existia, aquele sistema de servidão existia, fugir de um feudo para ser explorado igualmente em outro feudo? Né? Ou era um ambiente muito perigoso, com invasões, com pessoas perigosas. A floresta era um local perigoso, não era um local seguro de se passar. Mas a revolta dos servos vai acontecer. E vai acontecer por quê? Né? As revoltas elas vão se dar principalmente na zona rural, né? Mas elas também vão acontecer nas cidades. Ela vai se dar, por exemplo, na França vai se dar em 1358, vão ser os chamados Jacqueries, liderados Jacqueries porque o líder deles chamava Jacques. Jacques Bonhomme. Bonhomme em português é bom homem, né? Jacques Bonhomme, os Jacqueries. Na Inglaterra, essa revolta dos servos vai se dar em 1381, bastante tempo depois. O líder vai ser o Wat Tyler. E quais vão ser os fatores para essa revolta dos servos? O que aconteceu para eles se revoltarem? Né? O que havia ocorrido nos feudos? Né? Nos feudos vai ocorrer uma diminuição muito grande da mão de obra. Né? Menos pessoas para trabalhar. Por que menos pessoas para trabalhar? Primeiro a grande fome, milhões de pessoas morrem. Depois a peste. 1/3 da população da Europa morre. A guerra acontece dos 100 anos, mas milhões de pessoas morrendo. Milhões de pessoas vão continuar morrendo, não só pela guerra, né? Então a Europa ela vai entrar quase metade da população da Europa ali morta, né? Então o que vai acontecer? Vai faltar trabalhador. Se falta trabalhador, o servo, que já era muito explorado, ele vai ser explorado muito mais. Porque se eram 10 para trabalhar naquela terra e agora está trabalhando 5, ele vai ter que trabalhar dobrado. E ele já trabalhava muito, né? Como no vídeo que eu falei sobre feudalismo. Então, com a diminuição da mão de obra nos feudos, menos pessoas para trabalhar. Com isso vai acontecer o aumento das obrigações servis, já que há menos trabalhadores que vão ter que trabalhar muito mais. E para piorar, os trabalhadores eles não aguentavam mais pagar impostos e dízimos, porque não só o trabalho aumentou, mas como a igreja, por exemplo, e os senhores feudais, eles não estavam recebendo tantos impostos e dízimos por conta da diminuição da população, aumentou até isso. Então o trabalhador agora ele trabalha mais, porém ele tem que pagar mais impostos ainda, o que é um absurdo, né? Então, mas você não falou no vídeo sobre renascimento comercial e urbano, do nascimento da monarquia, que aí vão se dissolver o feudalismo, vai ser a decadência do feudalismo para nascer as monarquias nacionais, os estados-nação. Mas eu falei da diferenciação entre cidades francas e cidades comunais.
As cidades francas vão ter ali senhores feudais subordinados aos reis, por exemplo, né? Mas isso é para outro vídeo. Para não ficar confuso, vamos voltar aqui ao assunto. Então, outro fator para essa revolta dos servos é que um dos fatores que faziam eles aceitarem toda essa condição tenebrosa de exploração era que eles se sentiam talvez um pouco protegidos pelo senhor feudal, né? De invasões, de violências, né? De criminalidade. Mas eles estavam com pouquíssima proteção. Então, estava acontecendo muitos saques, muitos roubos, muitos ladrões, saqueadores estavam atacando aqueles locais e os senhores feudais eles não tinham mais condições de proteger os seus servos daquelas hordas de saqueadores. Então, aumenta o trabalho, aumenta o imposto e diminui a proteção. Então, vai ser um caos para os servos, né? Vai haver uma crise no modo de relações servis, uma crise no modo de produção feudal, né? Então, paulatinamente, devagarzinho ali, o trabalho servil ele vai ser substituído por relações assalariadas, né? Um salário ali. Isso vai ser muito importante na conquista dos direitos trabalhistas. Não vai ser perfeito, mas é um passinho ali, né? Aqui está uma imagem da revolta dos servos, né? Na época do século XIV. Bom, poderia falar muito mais. Tem mais coisas a falar da Baixa Idade Média, mas vou deixar para um próximo vídeo e espero que tenham gostado. E boas energias.